A superação chegou ao fim. Não chegou. Assista os melhores momentos da primeira temporada, porque já estamos gravando a segunda temporada com as melhores notícias, celebridades do mundo televisivo, jurídico e empresarial. Metaversando, imergindo, conversando com o mundo. Foram inúmeros episódios, milhares de superadores engajados com a gente e agora estamos prontos para mais. Porque na segunda temporada vamos metaversar ainda mais longe. E você receberá mais histórias de superação. Inscreva-se e descubra essas novas histórias de superação. Tem nos informado sobre as coisas. Nós conseguimos mudar, por exemplo, uma portaria para que os médicos pudessem prescrever em papel branco, né, as receitas azuis e amarelas, porque não havia pessoas disponíveis para levar uma receita amarela. Muitas cidades desapareceram e aí as pessoas que tomavam remédios controlados estavam ficando sem os remédios, mesmo que eles estivessem disponíveis. Então, Olá, estamos aqui em mais um episódio do podcast Superação. Quero agradecer aos patrocinadores, Dr. Fante, nosso presidente da OAB Santo Amaro, a MB7 Seguros, que é uma empresa nossa familiar, né? E ao livro Superação, lançado pelo nosso prefeito Ricardo Nunes e o nosso querido Bruno Covas, que muito nos ensinou. E hoje, para falar de dedicação, de superação, e é uma missão. Estamos aqui com a doutora Nice Yamaguchi. É uma honra tê-la aqui conosco. um privilégio meu. Muito obrigada pelo convite. E realmente é um tema que nos comove a todos. Então, é excelente que nós possamos conversar sobre isso. Michel vai falar um pouquinho aqui para nós sobre o currículo da doutora Nice. Se houver alguma, pode nos corrigir, tá? Tá E explicar alguns termos aqui europeus, né, inglês. Se preparem, hein, gente? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Vamos lá. Vamos falar o currículo da doutora, inclusive. Parabéns, doutora, por esse currículo aqui. Presidente do Instituto Nice Yamaguchi desde 2019, graduada na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, oncologista clínica, imunologista, pesquisadora, chefe, diretora executiva do Instituto Avanços em Medicina de São Paulo, inovação, pesquisa translacional, humanização em oncologia e humanização do Hospital das Clínicas, USP. Desenvolveu uma das primeiras entidades em defesa dos pacientes com AIDS e também uma das primeiras entidades para vítimas de câncer. Falaremos disso logo após. Mestrado em imunologia de tumores pela Universidade de São Paulo, doutorada em biologia molecular de tumores e genômica, tá certo? Genômica do câncer. Expert Expo, essa é aquela do currículo internacional, né, que a gente estava conversando. Essa expert, a doutora pode falar. A Sociedade Europeia de Oncologia Clínica, que faz com que a gente possa ter atuação também na área oncológica lá na Europa. Que bacana. E olhando para o nosso telão aqui, passa para a parte das internacionais. Mais uma. Perfeito. Olha, tem além das nacionais que eu acabei de citar aqui, tem as internacionais com a certificação, Board Certification Medical da essa que foi que a gente falou Que é da Sociedade dos Estados Europeia, Unidos, né? Essa A é dos Estados ESMO e Unidos. depois o American Board, que é para você, quando você se forma, é o equivalente à sua faculdade. Então, são 3 provas muito profundas, né? Eu fiz em 1984, 85, e que são o equivalente à faculdade do Brasil. Caramba. Diferente. Vamos continuar. Principal ali em Harvard. Conta um pouco. É um curso de pesquisa clínica que Em Harvard? num grupo da Harvard que fez um estudo no mundo inteiro
e fazendo com que as pessoas aprendessem a fazer pesquisa. A pesquisa clínica ela é muito importante porque ela traz a possibilidade de que novas estratégias terapêuticas venham ao mundo e tem princípios muito criteriosos. Então é importante você saber todas as partes dessa pesquisa para que você possa não só conduzir pesquisas, mas também compreender no Sim. momento em que você vai interpretar para o seu paciente. Muitas vezes a pessoa pensa assim, já surgiu tal coisa, ainda não, ela está numa fase inicial da pesquisa. E isso me deu uma capacidade de compreender, e depois eu acabei dando aulas nesse curso também, numa área que a gente chama de desenho adaptativo, porque a medicina de precisão, que é a que eu faço muito, é você levar em consideração o DNA das células, o genoma das células, e cada pessoa ter um tratamento mais individualizado. É Sim. essa a nossa busca, né? O bacana. individualizado. É. Eu penso que quando é individualizado, ele é mais humanizado. Também, porque você adapta para as necessidades da pessoa. Você vai entender qual é a genômica dela, da família, mas também como funciona a microbiota intestinal, que são as bactérias intestinais, o que isso promove em termos de imunidade. A gente consegue fazer uma avaliação dos hábitos de vida daquela pessoa, de que forma que ela deve se comportar para que a gente tenha a melhor integração entre aquilo que é proposto e o resultado, né? Nossa, então a doutora está nos Estados Unidos, na Europa e principalmente temos, graças a Deus, ela aqui Aqui no no Brasil. Brasil. Eu costumo falar que médicos são mais do que seres humanos, eles são anjos guardiões da nossa vida. Sim. E que isso é uma missão, ser médico não é. E temos aqui a doutora, e inclusive muito importante essa parte oncológica, né? Fala um pouco para nós do Instituto. O Eu estou Instituto Nisi curiosa para Yamaguchi, saber. ele foi criado para trazer também para o público muitas dessas minhas ideias, aquilo que eu gostaria que viesse. Então, durante a Covid, nós acabamos trabalhando bastante pela dinâmica da conscientização e também educando médicos. Agora, nós estamos buscando fazer parcerias para que a gente possa desenvolver tanto projetos de pesquisa como de assistência. Então, o Instituto Nisi Yamaguchi tem um foco A pesquisa e assistência. exatamente. Mas como assim a pesquisa e assistência? Por exemplo, existem novas estratégias de câncer que precisam vir a público. Então, a gente faz uma movimentação tanto de estimular os pesquisadores quanto regulamentações para que a regulamentação possa ser adequada e possa ajudar a que tenha mais acesso. Mas o principal é que você tenha também a possibilidade de ajudar pessoas que estão em tratamento. Então, eu tenho educado a questão da saúde pública, como, por exemplo, agora em Porto Alegre, nós estamos atuando intensamente, não só em Porto Alegre, mas com mais de 400 prefeituras, que é a Federação da Associação dos Municípios. Sim. Esses municípios que estão mais acometidos pela enchente. Gente, lá no Então, Rio Grande do Sul, né? tanto que é uma- acompanhando os resgates, que é uma coisa muito importante, mas também através dos voluntários. Os Médicos pela Vida, já foram feitos mais de 6.000 atendimentos Médicos Uau. pela vida. Médicos 6.000 pela atendimentos. vida. Da Mas onde são esses esses médicos? médicos Surgiram? são voluntários do Brasil inteiro, que já trabalharam na Covid e que Ah, agora eles eles já- estão trabalhando a favor dos pacientes. Temos anjos também voluntários na área de medicina e saúde mental. Hoje nós tivemos um evento de comunicação com os secretários de saúde das áreas mais atingidas, e ali nós falamos sobre a profilaxia, a prevenção da leptospirose. E você tem várias fases. Você Sim. tem a fase inicial, que é a fase em que você tem traumas, que você tem machucados, você está recuperando as pessoas, afogamento, etc. Pessoas Depois, que perderam é, tudo e todos. tudo e todos. Uma situação realmente muito dramática. Aí depois você começa a ter a estiagem, você pode ter as infecções, principalmente leptospirose, que é causada
por aquela... Depois da inundação que começa a baixar. E pelo conjunto entre animais, roedores e a urina e toda a dinâmica, né, dos abrigos. Além disso, os ácaros externos, as pediculoses, as infestações, né, piolhos, coisas assim incontáveis. E ainda toda a saúde mental, todo o pós-traumático. Sim. Então, nós estamos preparados, a gente tem discussões diárias sobre os melhores tratamentos, agora também sobre as etapas em que as pessoas se encontram, e através desse apoio às secretarias de saúde locais, nós estamos dando o máximo que nós podemos de capacitações. Porque, por exemplo, nós temos todas as especialidades nos nossos mais de 700 médicos voluntários. Nós temos também discussões para equilibrarmos o conhecimento. Né? É uma rede de Então, apoio. é uma rede de uma apoio rede de apoio. técnica, científica. E isso juntamente com uma equipe de abnegados que fazem toda essa ação, né? E que já tem cadastramento. experiência também nessa Exatamente. contingência, né? Isso. Porque lá na época da Covid foi tudo muito de repente. Agora no Rio Grande do Sul também foi uma coisa pontual, né? Exatamente. Então, Só eles já que têm experiência a gente tem nisso. pessoas na nossa equipe que já trabalharam em deslizamentos, em terremotos, Caramba, em que resgate, legal. em resgate de inundações, de resgate Muita de barcos que experiência. caíram no Amazonas. Então, pessoas que trabalharam em helicóptero. Então, é uma rede de apoio extremamente competente Competente, e né? onde a gente vai elencando novas estratégias e pessoas para o nosso grupo. Então, eu me sinto o seguinte, eu me sinto um elo de ligação entre pessoas que podem trabalhar umas pelas outras. Uma das Sim. áreas que eu trabalhei Multiplicadora. mais A doutora intensamente Nícia foi... é uma multiplicadora, né? Com De certeza. anjos. Com certeza. Uma das áreas que eu trabalhei mais intensamente foi a questão do tabagismo no Brasil. A gente conseguiu passar a Convenção Quadro contra o Tabaco. Nós trabalhamos junto com várias entidades médicas, organizações não governamentais. Conscientização. Não só a conscientização, mas a regulamentação. Ajudei a passar as leis de controle de tabaco, tanto nacionais quanto estaduais, e até a regulamentar. Treinamos a Visa, né? Para que eles pudessem ir aos restaurantes, que não podiam ter pessoas fumando dentro. Eu me E aí lembro conseguimos dessa tudo época. isso. E graças a isso eu acabei recebendo vários prêmios internacionais. Me fala um pouco dos prêmios. Isso é um privilégio, porque o reconhecimento ele vem como uma ajuda para que você possa realizar mais coisas. Sim, muito importante. Então, naquele momento, doutora você ali no telão, ó. responsável. Exatamente, né? Aqui da Assembleia Legislativa, do Instituto Nacional do Câncer, a nível do Brasil, mas de sociedades internacionais, como, por exemplo, a IASLC, tive vários prêmios, o Joseph Cullen Award, que foi conquista ao longo da vida, né, Lifelong Achievement, que eu ganhei no Canadá, da Sociedade Mundial de Câncer de Pulmão. Também é responsável pela responsabilidade social na Câmara de Legislação. O Jimmy Holland é muito especial. O prêmio Jimmy Holland foi... A Jimmy, ela foi diretora do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que é um dos maiores centros de câncer do mundo e que eu frequentei muito nos anos 80 para os anos 90. Em Nova York. E a Jimmy, ela construiu o primeiro centro de psico-oncologia do mundo. E um livro que deu origem à nossa Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia. Eu trouxe o livro para as que viraram as presidentes da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia. E depois eu ajudei, também fui vice-presidente da sociedade mais tarde, e ajudei a estruturar a psico-oncologia no SUS. Eu sempre tenho uma preocupação, já que eu atuo em hospitais como Sírio-Libanês, Einstein, Beneficência, Oswaldo Cruz e 9 de Julho, enfim, todos os hospitais privados, eu sempre tenho uma preocupação em como levar esse conhecimento para aqueles
que têm menos Sim, condições. pro sistema Não único, né? só do Brasil, como do mundo. Do mundo. Então, no nosso grupo de Lyon, por exemplo, nós tínhamos diretores de hospitais de câncer mundiais e anualmente nós dávamos aulas. Eu dei aulas sobre medicina integrativa, sobre medicina de precisão e molecular. Aí O que é integrativo é de precisão. Isso. Porque só o pessoal da área médica já está, olha, quando vai sair, eu quero assistir, ela tem muito a passar. Mas também nós temos os telespectadores que não têm entendimento da área médica. Perfeito. A Então, gente vá nos também, fazer- eu a não gente sei. também, nós somos da área jurídica, para que eles, por exemplo, já falamos do Rio Grande do Sul, que não sabíamos que tem médicos lá especializados. Competentes no caso de Competentes e Online. competência, experientes. né? É por vídeo, né? Mas Aham. nós temos Que chega médicos mais que rápido. eram de lá, que começaram a nos passar as informações, a pedir socorro. Que legal. Por isso que começou a haver isso, e aí eu juntei, através desses nossos contatos, com a associação, a Federação das Associações das Prefeituras, porque aí você tem o amparo também de quem está vivendo toda a situação ali, né? Mas Depois nós falamos do tabagismo, que hoje, né? o Brasil tinha mais de 35% de pessoas fumando. Não, além E hoje tem menos de 15%. Só Caramba. que tem Isso. gente começando agora o cigarro eletrônico, eletrônico, Muito, que isso é eu ia falar. muito danificante. Parece que até pior. Para o pulmão, ele causa problemas, doenças para o coração, também para o cérebro, muita adição química. Então, não é uma coisa inócua, como as pessoas pensam, porque não tem a fumaça. E ele As pessoas normaliza o pensam, hábito não de tem a fumar. fumaça, então é Exato. menos prejudicial. Não existe isso. Não é. Ele realmente prejudica bastante. E a outra coisa, também tem o fumante passivo, que acaba Sim, depois era o meu caso, fumando por exemplo. passivamente, porque aquela Inalando, substância né? inalada, ela é expelida e para o meio ambiente fica ali e nós não temos controle sobre aquilo que Como tem era em antes do cada um. cigarro, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é muito importante, que a gente faça um acordo com a vida, né? Sim. Você tem que procurar ter na vida coisas que te façam bem e que sejam realmente benéficas para o seu organismo. Então, a dieta correta, exercícios, dormir, fazer orações, isso tudo é fundamental para a saúde mental. E também para a saúde física. Sim. Ter amigos, fazer parte de grupos de apoio em que você ajude uns aos outros, ser gentil com as pessoas. A gentileza traz um código de imunidade que faz com que você tenha menos inflamação e mais atividade imunológica. Isso. Então, quando a gente fala de medicina de precisão, o que que é? É você saber, por exemplo, o DNA da pessoa. Ela tem uma tendência à obesidade, ela tem uma tendência, mas ela pode modificar o DNA, modificar as tendências fazendo hábitos saudáveis. Você pode mudar a tendência do DNA. Exatamente. Trazendo para hábitos saudáveis. Por exemplo, pessoas que já têm tendência a câncer na família. Não devem Importante. fumar, não devem beber, devem comer mais adequadamente, devem fazer exercício, porque Pra isso mudar vai. o DNA. Exatamente. Uau. Não é que você mude o DNA está lá, mas você muda a forma como a epigenética, que funciona em cima do DNA, vai se comportar. O que é Entendi. epigenética? A epigenética é uma série de fatores que fazem com que o DNA funcione ou não. Ele fecha pedaços do DNA e isso não se tem certeza do que coordena isso, porque é algo que não é palpável, não é físico, mas É psíquico. nem só psíquico. Várias coisas interferem na epigenética. Se você está no Polo Norte, se você está no Polo Sul, se você está no verão, no inverno, se você teve toxicidade financeira ou não, se você é divorciado ou é solteiro, várias coisas emocionais, psíquicas e espirituais interferem na forma como o seu DNA vai se comportar. Caramba. Eu não sabia disso. Ninguém sabia Não, disso, ninguém né? sabia disso. Pode anotar aí que ninguém sabia disso. Epigenética é algo Epigenética. impressionante. Ensinamentos. E uma outra coisa que eu vejo assim que é muito importante em tudo isso é essa integração que eu acabo tendo com o mundo inteiro, em que as pessoas querem ajudar.
Hoje, por exemplo, eu já falei com a Holanda, né, para ver no que eles podem nos ajudar. Quando nós tivermos os problemas aqui, nós discutimos vários aspectos com os nossos amigos internacionais de apoios econômicos Como também. funciona esse seu É. trabalho Brasil-exterior? É. Brasil-mundo, né? São através das sociedades. Eu pertenço, por exemplo, à Business Professional Women. Eu estive recentemente em Nova York lançando um livro de câncer de mama em inglês, Ah, junto com o Rotary e junto com a BPW. A BPW tem mulheres em mais de 100 países, né? precisamos falar sobre esse Isso. livro. É muito bonito, porque ele é um livro para pessoas que queiram saber mais, mas ele tem muito conhecimento também genético, também dos tratamentos. Nós fizemos um de próstata, um de linfoma. Então, são vários livros que nós Para lançamos. todos. Exatamente, para o público em geral, Ah, mas que foi oferecido graciosamente pelo Rotary. Uma edição limitada, né? E a editora Anjo. O que nós temos, por exemplo, através dessa conexão, eu já falei essa semana com a ex-presidente da Business Professional Women, que mora no Egito, e ela é Egito. responsável pela Associação dos Profissionais da África. E a Amani, ela vem a pedido, provavelmente, da Associação Brasil-África para dar uma aula, mas eu já pedi para ela dar uma aula, por exemplo, para as mulheres médicas, porque ela é a presidente atual mundial da Mulheres Associação médicas. Brasileira das Mulheres Médicas. A gente fala muito das mulheres advogadas, das mulheres presidentes, Isso. presidentes das comissões da OAB São Paulo, da OAB aqui de Santo Amaro, mas também precisamos falar sobre Associação a Brasileira de Associação Mulheres Médicas. das mulheres médicas. São mulheres voltadas para discutir vários assuntos, principalmente o posicionamento da mulher em situações de liderança, né, na área da medicina, que ainda precisa de mais gente, também de doenças que acometem, por exemplo, a mulher que tem infarto, muitas vezes ela não tem dor. Então, a doença no homem e na mulher tem características diferenciadas. O Nossa, infarte no verdade. homem e na mulher é diferente? É diferente. Então, existe uma diferença de doenças, existe uma diferença de formas de comportamento das doenças no homem e na mulher. Então, a Associação Brasileira de Mulheres Médicas tem essa preocupação, até porque a presidente é uma cardiologista e que ela trouxe esse assunto para a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, nesse meu trabalho em Lyon, por exemplo, eu trabalhava também com países de baixa e média renda da África, principalmente aqueles países de língua lusofônica, que é Angola, Moçambique, Cabo Verde, né? e Guiné. Existe uma dificuldade óbvia de recursos, mas também de educação. Então, alguns desses médicos acabam vindo em convênios para o Brasil para serem educados e depois muitos não voltam. Ou eles querem, então, educação lá, local. Sim. Então, nós trabalhamos junto com um grupo de Oxford, por exemplo, que estava fazendo um treinamento de patologistas online na África. Nossa, é um trabalho, como que a doutora dá conta de tanta coisa? E a doutora dorme também? A doutora dorme? Esse é um dos meus problemas. Eu acabo tendo vários turnos, né? Vários turnos. De trabalho e depois também de educação continuada, e atendo os meus pacientes com câncer, pacientes imunológicos. Eu tenho essa preocupação com qualidade de vida. Então, os médicos que trabalham comigo, nós temos endocrinologista, um fisiologista, nós temos um curso que nós lançamos, que é o Código da Imunidade da Saúde. Código da Imunidade da Saúde. Esse para médicos? É para não médicos. Não médicos. É para que as pessoas aprendam sobre a sua saúde dentro de conceitos científicos e técnicos. Já me considerem matriculada. Cuidar, né? Aprendam a cuidar da saúde, porque o pessoal só cuida quando dá problema, mas tem que ser preventivo isso. E né? conhecimento. Então, nós damos todas as aulas sobre vários aspectos da saúde. Pode entrar no meu Instagram, ali tem no Linktree, tem o acesso. Qual é o Instagram? Já falei que o doutora.nise Yamaguchi. Doutora.nise Yamaguchi. Doutora.nise Yamaguchi. Com Y, né? E esse é um curso que tem pelo menos 4 meses de duração, e a gente vai ter aulas online. Na semana que vem vai ser a primeira aula. Depois de quinta-feira da semana que vem, não dá para se matricular mais.
porque ele já está andando, mas está online. Então, as pessoas podem acessar, mas depois da semana que vem, que já vai ter a primeira aula ao vivo com as pessoas que estão matriculadas, aí não pode mais. Então, até quinta é o tempo para se matricular ainda para esse curso. Esse curso ele foi feito com vários cientistas, vários professores que falam sobre um outro aspecto que é sobre as bactérias do intestino. As bactérias do intestino, ou microbiota, elas fazem o nosso humor, a nossa imunidade, elas Nossa. participam diretamente, dependendo de tudo que você comeu durante a vida, ou sua mãe comeu, ou teve Sim. acesso, seus pais ancestrais, você tem um certo número de bactérias. Algumas bactérias, elas atrapalham a sua imunidade e outras ajudam. Então, você vai ter aulas sobre microbiota, sobre diabetes, sobre exercício, sobre Tudo para pressão, prevenção, né? cardiologia, e também para prevenção e para quem já está doente usar menos medicamentos. Sim. Você passar dos medicamentos para hábitos Gente, eu saudáveis. preciso desse dependência, né? curso, É. eu preciso desse curso hoje, não esperar quinta-feira que Exatamente. vem. Não, Porque o a curso, quinta- quinta acabam as inscrições. Então, Quinta-feira. exatamente, é Isso. melhor. E Quinta agora a gente próxima. deu 50% de desconto. Então, vale a pena realmente Maravilha. entrar no nosso site, eu e o Dr. Leonardo Pimenta, mas a gente está fazendo esse curso com muito amor para que as pessoas possam receber essas informações também tecnicamente, né? Porque vocês estão fazendo um grande trabalho, que é de divulgação, o Sim. podcast. Mas para aprofundar esse conceito, você precisa ter realmente Sim. uma coisa que possa ser didática, né? Sim, E com possa certeza. informar com mais propriedade. É informação completa. Aqui é uma Isso. chamada para esse curso. Venham, existe a prevenção, É, existe, tem todo um. Mas vai lá no curso, se inscreva para que você tenha uma vida mais saudável. Se você já estiver com alguma dificuldade, algum problema de saúde, para que a medicação seja ajustada ou exatamente. diminuída, não é isso? Exatamente. Isso é muito importante. E uma outra coisa que você me perguntou é sobre medicina integrativa, né? O Isso. que ela integra? Ela integra vários conceitos, que é da psico, neuro, endócrino e imunologia. E o cérebro funciona junto com as nossas glândulas e funciona junto com a nossa imunologia. Então, medicina integrativa leva em conta todas essas questões que a gente já citou, mas também o papel da oração, o papel da fisiologia, da fisioterapia, e a medicina integrativa, ela também usa homeopatia, é medicina antroposófica, faz parte o conceito da psicossomática. Sim. Então, tanto todas essas terapêuticas integrativas, elas fazem parte de um rol de medicinas integrativas do Ministério da Saúde. Olha, inclusive. eu tenho, não com toda essa maestria, mas eu tenho inserido isso na minha família, né? Da Acupuntura, por prevenção. exemplo. Eu faço vários destes e isso leva a você se conhecer, ao autoconhecimento, se Isso. perceber. Você começa a se perceber como indivíduo, como ser humano. Eu estou falando da parte de saúde mental e física, de um outro olhar, de um outro ângulo e de uma outra forma, e isso interfere também nos seus descendentes, porque você vai ensinando e vai passando pelo DNA e tudo E mais, pela né? epigenética. Pela epigenética que a epigenética. doutora acabou de nos Agora, uma ensinar. coisa, Cíntia, que é muito importante é a questão da integralidade do atendimento. Você tem que ter com o paciente uma relação humana profunda, porque ele sente quando você está junto, sente quando você faz um Faz esforço, parte, faz né? uma diferença. E isso é parte também da motivação. Uma outra coisa que faz parte hoje do tratamento é a motivação do paciente e o propósito de vida. Motivação Sim. dele continuar aquele Exatamente. tratamento, dele... Quanto ele quer viver, por que ele quer viver e o propósito de vida de cada um. O propósito, ele atua também ajudando o corpo a funcionar direito. Então, lá no Memorial, em Nova York, eu fiz um curso com Bill Breitbart, que escreveu o prefácio de um livro que eu publiquei, que é O Ser Humano Frente ao Câncer e a Vontade de Curar.
em que ele treina as pessoas para encontrarem a sua motivação de vida. Que legal. E essa motivação baseada nos estudos do Viktor Frankl, que foi um judeu que ficou nos campos de concentração e um dava aula para o outro para dizer por que a vida valia a pena. E ali eles tentando rememorar coisas que eles viveram para não perderem as memórias e se manterem motivados. Ressignificar Exato. aquelas memórias. E aquela pessoa que às vezes ficava com aquele olhar perdido, desistia de ir com um grupo, essa pessoa vivia menos do que 24 horas. Porque realmente a situação era extrema. Só que se a pessoa tinha propósitos, motivação, esperança, ela faz toda a diferença. Olha, no momento super difícil da minha vida, quando Deus resolveu que Gabriel devia estar com ele, né, aos 18 anos, um propósito importante da minha vida era o Michel, né, que é o mais novo, e o direito. E levar a informação também como jornalista para as pessoas sobre saúde, né? A parte da corretora, nós procuramos levar médicos para que as pessoas possam viver mais, com mais qualidade, ou superarem, ressignificarem. Eu tenho me preocupado muito, orado e participado de forma ativa também em prol do pessoal do Rio Grande do Sul, que a doutora está falando agora desse enorme trabalho, essa multiplicação, né? É lindo, que a doutora faz. A doutora é uma pessoa notável. Espontaneamente foram sendo voluntárias e a gente só organizou as pontas, né? Juntar as pessoas com a associação, com a federação da Associação dos Prefeitos, que sabiam o que precisavam. E é também uma logística. Nós temos um voluntário que está trabalhando na logística de distribuição dos medicamentos doados, porque os medicamentos doados eles precisam chegar nas pessoas que vão necessitar mesmo do remédio. Então, essa logística também tem outro voluntário nosso que está trabalhando junto. Separar, tem que... Nossa, tem não todo... só separar, como distribuir. Então, são chegar o remédio distribuidoras certo que doaram, mas que estavam muito confusos. Então, nós imediatamente colocamos isso em contato com as prefeituras e também pedimos que as prefeituras atualizassem um site que já existia e nós nem sabíamos, se nós não nos comunicássemos com eles, onde cada prefeitura ia dizer o que ela já tinha disponível. Quando você vai prescrever um paciente lá, já sabe que tem ali numa determinada farmácia popular, ou num centro de distribuição, ou num abrigo, por exemplo. E a motivação é muito importante, né? Uma coisa que a gente se preocupou também era com crianças que estivessem perdidas dos seus pais. Mas nós pensamos que houvesse muito mais. Identificamos que era uma só criança que estava num determinado lugar, mas já cuidada pela Secretaria da Infância e da Juventude. Então, assim, você pensa às vezes que existem problemas maiores, dadas as informações e o tamanho do problema, mas as coisas vão também entrando para aquilo que é real, né? Então, essa identificação depende de um trabalho de base, de campo, de haver pessoas que estão lá para nos contarem. A comandante Nádia, por exemplo, que é uma deputada estadual que está trabalhando diretamente com o governo do estado tem nos informado sobre as coisas. Nós conseguimos mudar, por exemplo, uma portaria para que os médicos pudessem prescrever em papel branco, né, as receitas azuis e amarelas, porque não havia pessoas disponíveis para levar uma receita amarela. Muitas cidades desapareceram e aí as pessoas que tomavam remédios controlados estavam ficando sem os remédios, mesmo que eles estivessem disponíveis. Então, nós solicitamos isso na segunda-feira passada para terça. Terça à tarde já saiu uma portaria. Uma outra coisa, por exemplo, médicos que quisessem ser voluntários deveriam se cadastrar no Rio Grande do Sul. Só que o site do Conselho Regional do Rio Grande do Sul, volta e meia, saía do ar. Para você chegar até lá... O Instagram da doutora aí, ó. Pessoal, ali no Linktree, né? Para se cadastrar no curso. No curso, Código da Imunidade. Já fiquem espertos aí, hein? Exatamente. Obrigada, hein? Vocês são muito ágeis. Então,
E aí, por exemplo, nós conseguimos uma flexibilização do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, que aceitaria que médicos de outros locais do Brasil, cadastrados já na sua central do seu Conselho Regional de Medicina, pudessem automaticamente servir no Rio Grande do Sul sem problemas de legalidade. Porque Sim. senão a gente estaria infringindo numa coisa que é você atuar em outro estado. Sim. Então, esse tipo de coisa, que é uma coisa muito ligada à articulação da logística, da articulação de burocracia, mas para facilitar o trabalho das pessoas, por exemplo, utilizando inteligência artificial nessa distribuição dos medicamentos, um sistema de aeronaves particulares que estava ajudando como voluntária também. Tudo isso é a integração de vários ativos. Sim. E isso Sim. exige que você tenha também um poder de comunicação e de credibilidade, de estar junto com as pessoas e de querer o Para bem. para acontecer. É muito especial Muito. você conseguir que as pessoas do outro lado da linha te recebam, te aceitem naquele momento, Te apoiem. apoiem, né? Então eu me sinto assim muito privilegiado nesses 40 anos de medicina de ter pacientes que têm me ajudado, pessoas que também integram essa rede de conhecimento, mas acima de tudo, eu sou muito conectada com o universo, né? E Sim. peço a Deus em cada ação que Ele nos oriente e agradeço toda essa oportunidade de Olha, estarmos aqui. doutora, eu Amém. achei bastante importante, porque às vezes, não criticando a mídia em geral, mas a preocupação de levar a informação, às vezes mostrar muitos lugares que estão mais alagados, outros menos, para que a pessoa se refugie. Mas a doutora também trouxe várias informações que são de importância pontuais ali. Por exemplo, o médico precisa se cadastrar, o medicamento precisa chegar, a pessoa tem que ter um acolhimento ali psíquico. São remédios controlados que já tomava para não ficar. Crianças afastadas dos Criança, pais. tudo isso precisa ser. Nós vamos fazer vários cortes sobre isso, porque isso precisa ser divulgado também, que É, é é a preocupação importantíssimo. com todo, É a né? Com tudo. Com a preocupação com família, com a todo. integração. Por exemplo, eu conversei com a medicina legal aqui do Hospital das Clínicas para ver se eles poderiam, se houvesse a necessidade, terem voluntários para a identificação de corpos que infelizmente aconteceram, e porque acaba se acumulando esse trabalho forense. Então, você precisa de Sim. outras facilidades, né, em universidades que têm capacidade de fazer a identificação de DNA, por exemplo, a questão da digitaloscopia, né, das impressões Das digitais, digitais, né? Sim. para que você possa, antes de perder as digitais, também ter essa informação. Para que Então, seja um trabalho completo. Então, assim, são Perfeito. Porque o várias ser humano é um etapas, ser humano né? completo, né? Também os empresários em ação entraram em ação para poderem ajudar a chegar em coisas. Teve um trabalho muito especial do Pablo Marçal, das igrejas, dos Foi. empresários, o Realmente. Luciano Hang, de vários Nós, empresários. como igrejas, foram- mandamos toneladas. Exatamente. A OAB aqui de Santo Amaro mandou um caminhão, todos. Mackenzie também mandou. Mackenzie também A mandou igreja bastante. presbiteriana mandando ali para o Mackenzie. Teve gente, eu estava ajudando nessa ação social para o Rio Grande do Sul. Foi uma semana inteira e chegando coisa com etiqueta. De novo, roupa, brinquedo com etiqueta de novo. em Porque às vezes a ordem. pessoa não tem o que doar. Não, mas eu vou lá e compro tudo novo, perfeito. Isso é muito especial. É o melhor de cada pessoa. É o Melhor de melhor cada um. de cada pessoa. Suja o melhor de cada pessoa e suja o pior de cada pessoa. Teve saques, teve roubos, teve pessoas abusos, teve pessoas roubando barcos, né, roubando cargas, mas mesmo assim o bem vai prevalecendo. Isso que eu ia falar. Eu acho que assim, cada etapa, se não tivesse tido os voluntários, o desastre teria Sim. sido muito maior. Então as pessoas realmente se colocaram até em risco, foram para lá, ajudaram as pessoas. Eu tentei ir no sábado, estava sem teto, mas a gente conseguiu atuar através dessa rede online, chega. não é? E também me preocupei em que houvesse eletricidade em alguns lugares, etc. Olha Então, quantas, é uma coisa... quantas minúsculas, né, demandas, ali. quantas frentes que são necessárias para que
seja resgatado o ser humano, as pessoas Exatamente. Mas é que lá eu no falo, Rio o Grande do ser Sul. humano é uma pessoa Combustível, né? completa, né? É. Então não É. dá pra fazer ali. Alimento é muito importante, roupa é muito importante. Mas Cobertor, tem né? Agora tudo é muito aquilo, frio. né? É. Mas O tem ser humano é um essas. ser humano completo, por exemplo. A Rede de Governança Brasil, por exemplo, que o ministro Augusto Nardes é do Rio Grande do Sul, ele é ministro do TCU e a gente já tinha uma rede de voluntários, de 1.000 voluntários, Uau. em várias áreas de governança, tanto do governo federal, estadual, quanto da rede privada, das agências regulatórias. Então, essa rede também foi imediatamente ativada, o ministro Nardes colocou à disposição todo um grupo de trabalho para que pudesse estar atuando e ajudando Que bacana. nesse sentido agora da reconstrução também, né, do Rio Grande do Sim, Sul. da O Sítio reconstrução. Brasil tudo tá aquilo. abraçando Começou, muito, né? né? E até a questão do Guaíba e da Lagoa dos Patos, que Patos. precisa ter um fluxo melhor dessa água para o mar, sem causar salinização, né? Então, como é que os voluntários, eventualmente internacionais, dos Países Baixos, podem tentar ajudar, eles né? E aí é onde, especialistas nessa. exatamente, eles têm muito mais esse desassoreamento, né? E também como é que você tira essa areia para que a água possa fluir, porque senão ela se acumula e ela fica podre. Então, tudo isso também é uma questão de saúde pública. As partes A técnicas, questão entende? sanitária, ela é uma questão de saúde pública, Sim. sempre foi. Sim. Então, se você ficar isolado no seu castelo, você não vai conseguir resolver nem um 50º daquelas necessidades. Se você integrar com pessoas e cada uma tem as suas competências, aquela pessoa daquela competência leva adiante. Por exemplo, essa questão da Secretaria de Segurança Pública, eu falei com um amigo que ele ia fazer a ponte com o grupo de lá. Então, são as pessoas do bem, né? Ajudando aquilo que é necessário em Uma cada momento. vez, há pouco tempo atrás, uma pessoa me falou assim: existe mais o mal do que o bem. Eu falei: não. O mal reverbera mais porque ele usa esse artifício para tentar fazer a propaganda, mas o bem é maior. É. E O bem prevalece. é maior e prevalece no final. Não, a maioria dos meus amigos é honesta, não rouba, não mata, não estupra, porque senão não seriam meus amigos. Então, na realidade, o que que acontece? O mal, ele tem um marketing muito mais poderoso. Então, mídia, né? reverbera, a rede de Exatamente. marketing dele. Mas, assim, o bem, ele é muito mais eficiente, só que ele é mais quieto, né? Ele Ele é vai su- atuando Ele é e suave, mas é exatamente, contínuo. Exatamente. Suave e contínuo. Gostaria de fazer só mais 2 perguntas para encerrarmos esse. Sim, Não dá vontade de parar de falar com a doutora é Anise. um prazer. Viviane. 2 perguntas. O seu trabalho específico, né, na área da oncologia e essa parte imunológica, gostaria de saber um pouquinho do seu trabalho sobre isso. E a segunda eu falo daqui a pouco quando terminar a resposta. Perfeito. Veja, o meu tratamento oncológico, ele leva muito em consideração a imunologia, porque eu sou imunologista também, né, com mestrado em imunologia e doutorado em biologia. O que acontece? O câncer, ele não é o mesmo para todas as pessoas. Ele tem alvos moleculares, tem remédios mais especializados, remédios que podem fazer a diferença. Então, eu uso toda essa integração de conhecimentos para fazer um tratamento mais eficiente e menos tóxico. Mais Essa é a minha preocupação. eficiente e Isso. menos tóxico. Exatamente. Essa é a busca sempre. Então, que o paciente possa viver mais e melhor. Melhor. Né? É o algoritmo da nossa instituição, no Instituto Avanços em Medicina, onde a gente trata os pacientes com câncer. Eu tenho vários oncologistas excelentes, doutor Davi Liu, doutora Manuela Arruda, doutora Kelly, a doutora Andréa Marini. Então, são pessoas de uma competência muito grande, mas a minha preocupação é isso, é trazer mais qualidade de vida para o paciente durante o seu tratamento e mais capacidade de superação e de ultrapassar aquela doença com competências científicas. Então, a gente faz avaliações moleculares, genômicas do tumor. Eventualmente, uma outra coisa que pode vir a ser necessária é quando, por exemplo, a pessoa tem uma dificuldade de eliminar um determinado medicamento. E aí, aquele medicamento ele fica durante mais tempo no sangue. Então, são os baixos metabolizadores. Esses podem intoxicar mais rápido e o remédio não sai.
E tem aqueles que são os altos metabolizadores. Você dá o remédio, ele sai rapidamente. Então, em algumas situações, a gente faz o estudo dos polimorfismos das enzimas do fígado, e aí você sabe, para cada remédio, qual é a enzima necessária para eliminar o remédio do sangue. Caramba. Olha, e essa preocupação, essa interação só com o médico, né? Que entende disso. E é uma medicina avançada e que traz com isso também a capacidade de você prever problemas e prever possibilidades de tratamento. E ensina esses novos médicos Isso, menos exatamente. experientes, que É. estão começando na área, Isso, troca exatamente. informações também. A medicina vai cada vez mais participar dessa dinâmica de inteligência artificial, de avaliação de algoritmos, de decisão terapêutica compartilhada, né? Doutor, e sobre essa prevenção, qual é a idade que já pode começar a fazer essa prevenção? Quem faz mais essa prevenção? Geralmente é o pessoal que está ali na faixa dos 30, 40 para chegar. Como funciona Você isso? tem que fazer a prevenção desde que nasce. Nasceu, começa a Fazer prevenir. uma dieta adequada, fazer Uhum. exercício, todas as coisas que são boas. Mas, assim, alguns exames você começa a fazer depois dos 50 para próstata, ou 40, né? Pode começar para mama a partir dos 40, mas Papa Nicolau, por exemplo, desde que começa a iniciação sexual tem que fazer. A parte de intestino, de colonoscopia, a partir dos 50, mas se a família tem pólipos ou se tem outros problemas, você faz desde antes. Então, é toda uma questão também Uma que leva em pergunta bem do consideração. jovem a dele, né? Exatamente. Mas, por exemplo, se a sua família tivesse pólipos, você já deveria fazer uma colonoscopia, mas se não, geralmente é a partir dos 50 Sim, anos. converso isso porque nós aqui, eu e minha mãe, temos essa Takotsubo que eu te falei, Isso. que às vezes é um vírus que no ar, né? Um vírus no ar, e às vezes vem pra pessoa nada. Agora, pra nós dois, é quase letal, assim. É quase, não, foi letal, foi Foi né? letal. Então, Exatamente. precisa se conhecer bastante. Agora aqui, vamos para a última pergunta, que é bem pessoal minha. Eu gosto de sempre melhorar como ser humano, de ajudar em tudo que eu posso. Às vezes as pessoas até falam assim, para que tudo isso, gente? Eu falei, eu amo ajudar, né? Como ser, assim, porque a doutora nem sabia, mas eu sou super sua fã. Muito, muito. Quando tem evento, eu falo, ai, a doutora chegou, etc. Como eu posso fazer para chegar a ser uma pessoa notável como a doutora? Como eu posso fazer nesse mundo tão corrido que estamos hoje para dar conta de tudo, digamos assim, de uma forma simplista e ter essa saúde mental, psíquica, física como a doutora? O meu sonho é chegar ao seu patamar. Como ser notável? A primeira coisa é ser o melhor de você mesmo. Você é notável para você. Não importam os outros, se os outros vão reconhecer ou não. Não é esse o ponto. Então, é você fazer o seu melhor, sempre. A outra é gratidão. A outra é reconhecimento, perdão, amor. E fazer a sua parte também. Você tem que fazer exercício, dieta correta. É importantíssimo fazer as suas prevenções. Mas eu diria o seguinte: é estar buscando conectar aquilo que Deus quer de você em cada momento. Seu propósito, Perguntando né? seus propósitos. Eu acho que, acima de tudo, é estar no mundo com um objetivo de vida, que é servir. E a outra questão é agradecer a todos que vieram antes de nós, né? Nossos pais, nossos antepassados, mas quem contribuiu para o seu café, para o seu almoço, quem contribuiu para que você chegasse até aqui. E tudo isso é parte de um grande, mas um grande teclado cósmico, né? Onde essa essa parte sinfonia vai ser tocada Que aí lindo. Essa por parte, múltiplas mas mãos. essa parte é muito do oriental. O oriental nos ensina muito sobre isso. Inclusive, meu nome é por conta de uma menina oriental. Meu pai tinha muita amizade. Portugueses somos, mas o oriental ensina muito isso, né? Ensina Eu muito acho que dessa. sim, mas eu acho que o brasileiro, ele é naturalmente afável. É É. um povo maravilhoso, que tem Nós muito somos. amor, solidariedade. Você vê as coisas que aparecem, que
sabe? E às vezes quem está fazendo um tratamento de câncer precisa de alguém que vai passear com o cachorro, de alguém que vai fazer o supermercado, de alguém que vá com ele ou ela na quimioterapia ou na imunoterapia ou mesmo na rádio. Então, assim, pequenas coisas contam. Às vezes você quer fazer uma grande coisa, mas você começa com pequenas coisas e isso, de repente, se torna algo muito maior. Isso é verdade. O carinho, quando o Gabriel faleceu, eu tive o carinho, esqueci o nome dele agora, da Igreja Batista de Moema. Ele e a esposa foram até um supermercado para me trazer compras, né? É uma fase que eu estava me recuperando financeiramente. E o detalhe que eu nunca vou esquecer, que a doutora falou, eles compraram tudo que eu gostava de comer. Olha que lindo. Isso é o detalhe, né? É muito lindo, né? Então, o cuidado e a espontaneidade, né? Olha, é um prazer para nós ter recebido a doutora. Eu posso dizer que a doutora é uma notável, uma pessoa notável e um anjo que Deus colocou aqui. Não é falando porque a doutora está aqui, não é isso. Realmente, eu não sei se a doutora tem, assim, noção de quantas milhares de vidas a doutora já salvou, já alcançou através de outras, né? E que a doutora não conhece, mas que são reconhecidas principalmente por Deus, e Ele sabe cada uma que a doutora tem conseguido salvar, chegar. Sei de histórias que a doutora estava ocupada, estava no avião, estava inclusive num congresso, numa cidade que eu conheço bem, mas não estou lembrada agora, e deixou tudo, que era uma parte sua, né? E foi atender a pessoa, foi de ambulância até uma outra cidade. Então, obrigada pelo ser humano maravilhoso e pela dádiva de tê-la nós temos aqui, não é no Brasil, gente. Nós a temos nos Estados Unidos, na Europa, em todo lugar do mundo. E precisar da doutora, ali ela está e não tem hora e nem dia. Não é isso? É verdade. A gente tem que estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Isso faz toda a diferença quando você se coloca à disposição do universo. Mas muito obrigada. Eu queria agradecer também aí o acolhimento de vocês, a competência, a rapidez, né, com que colocam os dados e dizer que realmente nós somos conectados agora, né, por esse algo mais, e todos somos maravilhosos e únicos. Eu sou a favor daquela questão de que ninguém é substituível, de que uma verdade, ela sempre vai ser uma verdade, e que uma mentira, mesmo que falada muitas vezes, sempre vai ser uma mentira. Então, quero fechar aqui o nosso podcast presenteando a doutora com o meu livro, obrigada, com a minha dedicatória, assim, obrigada. Com muito carinho. Nosso podcast Superação. E precisando mandar para pessoas da parte oncológica, pessoas que perderam outras, nós fazemos questões, assim, questão de levar fardos de livros. Tá ótimo. Então, diz o Bruno Covas, dizia, né, o Bruno Covas, que é o primeiro livro com QR Code do Brasil. Mas se for o segundo, terceiro, não importa. Ali tem músicas que incentivam, que inspiram e que me inspiraram a atravessar essa fase e poder superar todas as coisas. E a gente fala que é um livro, né, que não é para ficar parado. A gente presenteia, mas as pessoas que precisam, que possam recebê-lo. Porque é uma história de inspiração nossa, que hoje, se hoje estamos aqui, se hoje trabalhamos com também com os planos de saúde e tudo mais, é porque um dia a gente não conseguiu ali ter, e hoje que temos, a gente quer abençoar os outros, a vida dos outros também. Que ótimo. Parabéns. Deus abençoe a doutora. Hoje já é uma pessoa abençoada, mas que abençoe cada vez mais e que possamos tê-la por perto o tempo todo. Estamos aqui para qualquer trabalho que a doutora precisar, viu? Muito obrigada. E para vocês que nos assistiram, parabéns pelo tempo, né, que dispôs a ouvir a doutora, e um aprendizado maravilhoso. E não esqueçam do curso. A inscrição só vai até quinta-feira que vem. Exatamente. Eu espero você lá no curso, porque eu também estarei lá. Que ótimo. Um beijo para vocês. Um abraço grande. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Mais um episódio de superação. Tchau, tchau. Felicidades.